Eu agradeço, senador Jorge Viana, a delicadeza e a condescendência de Vossa Excelência com o tempo, para que eu possa trazer para a tribuna do Senado da República, mais uma vez, e retornarei à tribuna do Senado quantas vezes for necessário, senhor presidente, porque não consigo me calar, não consigo me curvar diante de manifesta injustiça que continua sendo perpetrado pelo Estado brasileiro. Os governos se sucedem e eles continuam atuando de igual forma. Eu retomo este assunto porque foi editada a medida provisória estabelecendo e criando condições para um conjunto de regras visando regular o tema relacionado a um dos mais perversos e antigos institutos em nosso país, que vem do tempo do Império, que é o Instituto dos chamados terrenos de marinha. Presente em grande parte dos nossos estados, mas de forma escandalosa, presente no meu estado, no estado do Espírito Santo, de onde eu venho. Sobretudo em nossa capital, Vitória, por ser uma ilha costeira, onde, pasmem, senhoras e senhores senadores, 2/3 do território da nossa capital é considerado terreno de marinha. E os nossos moradores são tributados não apenas pelos impostos municipais, mas são tributados por taxas, foros do governo federal, num verdadeiro absurdo. Considerando ainda que a emenda 46 de 2005 alterou o artigo 20 da Constituição Federal, que trata dos bens da União, excluindo dessa lista de forma objetiva. Essa foi a decisão do Congresso brasileiro, ao incorporar uma nova redação ao artigo 20 da Constituição Federal, excluindo dos bens da União aqueles que fazem parte das ilhas oceânicas e costeiras que contenham sede de município. Esta é a realidade não apenas do meu estado, senador Dário Berger, mas também a situação do estado de Vossa Excelência, da ilha de Florianópolis, que não deveriam estar sendo tributados por taxas, foros, laudêmios, por parte do governo federal. Ao arrepio daquilo que consagra a Constituição Federal, a Secretaria de Patrimônio da União e até mesmo a Advocacia Geral da União entenderam não concordar com uma decisão do Congresso brasileiro, contudo que essa emenda constitucional não afetaria, imagina, o direito da União de continuar cobrando foro e taxa de ocupação por tais bens que tivessem a sua situação patrimonial consolidada, invocando o princípio da irretroatividade da lei e o direito adquirido, ou seja, a Constituição, no seu artigo 20, define e consagra a lei maior do nosso país, que não é patrimônio da União, que não pertence ao patrimônio da União, as terras ou as ilhas costeiras, sede de município, e ainda assim a União continua alcançando os moradores não apenas de Vitória, nossa capital, assim como de outras capitais. Esses órgãos entenderam de maneira equivocada que os imóveis em questão continuam sendo patrimônio da União. Como podem continuar sendo patrimônio da União se há um artigo constitucional que exclui esses bens daqueles que possam ser considerados patrimônio da União? Esse impasse tem provocado grave impacto social, pois afeta a vida de milhares de moradores em ilhas costeiras. É o caso da minha capital, senador Jorge Viana. São para lá de 70 mil moradores que estão sendo taxados indevidamente pelo governo federal. Não por esse governo, com todo todos respeito, os governos. Com todo respeito, esse é um tema que Vossa Excelência estudou, nós já tratamos
há muito tempo e está passando da hora, porque gera uma insegurança jurídica, gera prejuízo. O Brasil, que é um país costeiro, que é um país continental, encontrar uma maneira de imediatamente criar algo que possa ser bom para os moradores, para o poder público municipal, estadual e federal. Nós fizemos várias reuniões na SPU, agora é lamentável não ter um desfecho isso. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo... Trata-se, portanto, de uma apropriação indébita por parte do governo federal, do governo central, em sua compulsão por arrecadar, sem querer e desejar fazer justiça. O questionamento pela manutenção daquilo que está consagrado na Constituição Federal foi feito contra as ações do governo federal por parte daquele que tem a responsabilidade de ser o guardião das leis, no caso específico, o Ministério Público Federal, que já obteve, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, por parte da Sua Excelência a ministra Rosa Weber, relatora deste caso, bem como na Suprema Corte, o reconhecimento da repercussão geral, requisito para acolher esse recurso extraordinário que foi protocolado pelo Ministério Público Federal, ou seja, entendeu a ministra Rosa Weber ser este o caso de ser abrigado e obter reconhecimento da repercussão geral. Apesar da clara intenção do Congresso brasileiro de manifestada há mais de uma década da superação e condição dessa atividade retrógrada por parte da União, quer dizer, a Secretaria de Patrimônio da União e a AGU continuam praticando essas cobranças. E eu ouço com prazer o senador Dário Berger, que como prefeito por 2 vezes de Florianópolis, capital de Santa Catarina, conhece bem esse tema, o quanto que ele incomoda, o quanto que ele atrapalha, o quanto que ele desorganiza o planejamento urbano da cidade. Veja bem, Vossa Excelência, eu não sei o alcance e a dimensão disso em Florianópolis, mas no caso da minha capital, Vitória, é terreno de marinha, 2/3 da nossa capital, o que faz da União a maior corretora imobiliária do nosso Estado. E eu ouço Vossa Excelência com muita alegria, porque Vossa Excelência é um parceiro neste debate que fazemos frequentemente aqui no Senado Federal. Bem, obrigado pela parte, senador Ricardo Ferraz. Obrigado, presidente, também. Eu pedi a parte de Vossa Excelência para, preliminarmente, cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento e enaltecer a sua conduta, o seu empenho, a sua dedicação, e, sobretudo, a dedicação de ter estudado esse tema profundamente. Eu acho que não é exagero eu afirmar aqui, sem demérito aos demais senadores, que Vossa Excelência é a maior autoridade hoje em terras de marinha, em ilhas costeiras, em ilhas oceânicas. E esse, senador Ferraz, é um entulho autoritário da época do Império, de 1800 ou 1831, onde o objetivo maior dos terrenos de marinha estava relacionado ao aspecto da segurança nacional. Veja bem o seguinte, nós estamos no século XXI, nós estamos em 2016, e as nossas famílias pioneiras, encarregadas de construir o desenvolvimento econômico e social das nossas regiões, estão padecendo durante todo esse tempo de uma regulamentação moderna, histórica, que pudesse privilegiar com justiça social. Nós não estamos pedindo nada aqui, Vossa Excelência não defende nada que não seja a justiça social para essas famílias, para essas pessoas, para providenciar e para permitir
um desenvolvimento econômico de ocupação do solo adequado com a realidade das cidades litorâneas, que é o que não acontece com Santa Catarina, com Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, provavelmente muito semelhante com o Espírito Santo, muito provavelmente muito parecido, até a geografia das nossas cidades, das nossas capitais, elas são muito parecidas e muito semelhantes. O que acontece com isso? E o que é pior do que isso, esse tema é um tema que me causa muita espécie, muita indignação e revolta, porque veja, Vossa Excelência, em Florianópolis, as áreas acrescidas de Marinha, eu não quero nem me referir especificamente à orla, aos terrenos de Marinha, aquelas comunidades açorianas históricas, como lá em Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa, que tem tudo a ver, evidentemente, com Portugal, com as ilhas dos Açores e etc., que são aqueles que construíram e desenvolveram Florianópolis, eles não têm hoje licença para reconstruir, para reformar suas propriedades. E que alguns já foram presos exatamente por isso, porque agora está na moda essa questão. E o que é pior, vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Recentemente, o prefeito atual de Florianópolis, César Souza Júnior, ele recebeu uma multa de R$180 mil aproximadamente, o que equivale quase a 2 receitas da capital do estado, por ocupar, por um município, ocupar terras de Marinhas, onde o centro de convenção está na terra de Marinha, o sambódromo de Florianópolis, Ney Querido, está nas terras de Marinha, e agora a União resolveu reaver as terras e aplicou uma multa porque o município não devolve as terras para a União. Então, veja só, absurdo que nós estamos hoje vivendo com relação a esse assunto. E Vossa Excelência aborda esse tema, eu quero levantar a minha voz, a alta voz de Vossa Excelência nesse assunto, que entende como poucos as dificuldades com que as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que estão nas ilhas costeiras e na região costeira, nas terras de Marinha, sabem do que efetivamente nós estamos falando. Haveremos de encontrar uma alternativa para alterar essa triste realidade que estamos vivendo também nessa área. Muito obrigado, senador Dário Berg. Já caminhando para o encerramento, senhor presidente, na prática é isso. A Constituição Federal, aqui está a Constituição Federal, senador Lazier, que define no seu artigo 20, são bens da União, as ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países e praias marítimas, as ilhas oceânicas e costeiras, excluídas destas, as que contenham a sede de municípios. É o que está consagrado na Constituição Federal. Muito bem. A Secretaria do Patrimônio da União, independente daquilo que está consagrado na Constituição Federal, resolve continuar tributando injustamente, perversamente, covardemente. O Ministério Público Federal, como guardião da Constituição Federal, entra em juízo e esse tema foi parado no Supremo Tribunal Federal. E eu quero crer que nós possamos estar, senador Jorge Viana, muito próximo de uma decisão, porque a relatora do processo, Sua Excelência Ministra Rosa Weber, ela está pronta para pedir pauta dessa matéria. Ela já acolheu o pedido de repercussão geral e, portanto, desde novembro de 2015, esse tema já está pronto para ir à pauta de Suas Excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na próxima semana, eu quero crer, senador Dário Berger, que chegou o momento de nós fazermos uma visita muito respeitosa ao Supremo Tribunal Federal. E nós não queremos aqui emitir qualquer valor de juízo em relação à decisão e à autonomia de cada um dos senhores ministros e ministras. Mas o que nós estamos clamando é que eles votem, que eles decidam, que eles interpretem e que nós possamos dar uma satisfação à brasileira, à sociedade brasileira.
Por isso mesmo, na próxima semana, juntos com o senador Dário Berger, nós estaremos no Supremo Tribunal Federal pedindo uma audiência à ministra Rosa Weber, quem sabe ao presidente, Sua Excelência, o presidente Ricardo Lewandowski, para que nós possamos ter esse tema enfrentado, para que se possa fazer justiça com relação a essa perversidade que vem na prática do Império e continua presente na agenda de milhares de brasileiros e, no caso específico, dos meus conterrâneos e moradores da nossa capital. Portanto, na semana que vem, nós vamos fazer uma visita ao Supremo Tribunal Federal e esperamos que o Supremo possa pautar esse assunto e para que nós possamos ter uma deliberação a respeito. Muito obrigado, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores.